Dano moral e direito das famílias. Este tema, que é um tema que está cada vez mais sendo alavancado dentro do ordenamento jurídico, dentro dos tribunais, é um tema que nós vamos discutir neste momento. Para começo de conversa, não existe uma responsabilidade civil do direito de família. É a mesma coisa que dizer que existe uma responsabilidade civil dos contratos, uma responsabilidade civil do direito tributário, do Estado e por aí vai. O fato é que, nas relações familiares, nas relações contratuais, nas relações entre relação de consumo, relação de prestação de serviços públicos, ou seja, todo tipo de relação jurídica aonde um sujeito gere um dano ao outro decorrente de um ato ilícito ou de um abuso de direito, nos termos do artigo 927, artigos 186 e 187, todos do Código Civil, nós vamos ter a responsabilidade civil, aonde o causador do dano irá compor a vítima financeiramente pelo dano sofrido, quer seja de ordem patrimonial, um prejuízo financeiro real, mensurável, um dano emergente que surgiu do fato, ou um lucro cessante, porque a pessoa deixou de ganhar, ou um dano extrapatrimonial, ou seja, um dano moral. Esse tema especificamente, ele é discutido nesse livro, Dano Moral nos Direitos das Famílias, escrito em coautoria com dois grandes juristas que eu tenho muito carinho, que são os professores Conrado Paulino da Rosa e o professor Dimas Messias de Carvalho. Esse livro, que na sua primeira edição foi pela editora da Vox Legend e a segunda edição pela editora Del Rey, ele traz uma série de tópicos sobre dano moral nas relações familiares, onde nós vamos rapidamente discutir cada um deles nesse momento. O primeiro que nós iremos discutir é sobre a questão da culpa no direito de família. Há culpado pelo final de uma separação? O final de uma união? A princípio não. Não temos como o judiciário mensurar quem é o culpado. Talvez ele tenha traído, e aí nós podemos dizer, olha, ele é o culpado. Mas será que a outro companheiro nunca praticou nada para o fim daquele relacionamento? Será que foi aquela traição o que acabou com o relacionamento? Ou esse relacionamento já tinha acabado há muito tempo antes? Eu gosto de contar uma história que eu sempre digo para os meus clientes, e principalmente palestras, onde foi o caso de um cliente meu. Ele foi traído, e foi uma traição bastante pública na cidade, todos conheceram o fato, e foi bastante constrangedor para esse meu cliente. E quando ele contou a história, eu fiquei realmente compadecido por ele, e eu achei que a ex-mulher dele fosse uma pessoa horrível, porque ele foi a vítima pela separação. Eu era um advogado de início de carreira ainda na época, e eu era levado a não pensar, será que meu cliente ele está com 100% de razão? Porque nós advogados, nós juízes, nós promotores, nós operadores do direito, nós devemos sim atuar em prol da justiça. E os advogados, especificamente, devem buscar a efetivação da justiça em prol do seu cliente. Mas temos que também pensar que muitas vezes o cliente não é o detentor de toda a razão. Então temos que ser os primeiros juízes da causa e tentar mediar o conflito a fim de buscar uma composição amigável. E neste caso, deste meu cliente, após 2 meses, que foi o tempo entre ele receber a citação e nós termos audiência, de várias conversas por e-mail, por telefone, várias ligações, muitas delas fora do horário, por aí vai, eu quando encontrei a ex-mulher dele, eu gosto de brincar com meus alunos. Eu digo que eu quase abracei ela e falei, querida, entendi porque tu traiu. O meu cliente, ele era uma pessoa de muito difícil relacionamento. Uma pessoa muito complicada de conviver. E isso que eu era o advogado dele. Imagina a mulher dele que vivia diuturnamente com ele por 10 anos. Não estou defendendo ela. Pelo contrário, o que ela fez foi errado. Mas ele descumpriu vários outros deveres do casamento. Como mútuo auxílio, como carinho, respeito e vários outros deveres. Por isso que é tão difícil e delicado discutir quem é o culpado. Neste caso, e como em maior parte das vezes, há uma culpa recíproca entre o casal. Ou seja, ambos são culpados. Ele por talvez ser chato e ela por não ter sido fiel. Vários psicanalistas discutem esse tema, mas o fato que juridicamente, se nós formos analisar de maneira fria, ela deve pagar dano moral,
Porque ela praticou um ato ilícito, um ato culposo, há um nexo causal e gerou dano, sofrimento ao meu cliente. Mas num direito que não pugna pela culpa, num direito mais humano, talvez nós não possamos discutir o dano moral, até porque na culpa recíproca, que é o caso, não geraria dano moral. Por isso que o dano moral pela traição, os tribunais têm julgado com muita cautela. O que eles têm dito? Quando ocorre um ato de exacerbação, ou seja, a traição não é simples, mas a simples traição não gera dano moral. Agora, pegar a amante e levar na casa, no trabalho, fazer uma situação de maneira pública, botar no Facebook, terminar o namoro de maneira pública em redes sociais, isto tem gerado dano moral, esta exacerbação. Mas não é equivocada a teoria, e com muita razão, que diz que a traição por si só gera dano moral, porque afinal de contas, se a pessoa não está mais feliz no relacionamento, ela também deve ter a humildade de chegar para o companheiro e dizer, olha, não quero mais continuar. Essa discussão ainda haverá muito o que evoluir nos tribunais. Porém, outros temas dentro do direito de família também estão sendo objetos de discussão. Outro é o dano moral pela alienação parental. A falsa acusação já é motivo de danos morais há muito tempo no direito civil. Falsas acusações na esfera penal têm gerado reflexos de danos morais. A alienação parental muitas vezes é uma falsa acusação, como acusações falsas de violência, e na grande maioria a extirpação da convivência paterno ou materno filial, que nestes casos geram danos para o resto da vida. E não há dúvida que também há dano moral. Não podemos também deixar de discutir o dano moral pela agressão doméstica. A medida protetiva, não há dúvida, ela é muito efetiva. Mas como proibir que a pessoa pare de mandar e-mails, fale mal através de indiretas via Facebook, Instagram, entre várias outras redes sociais? Como discutir isso? Aplicar multa e ter que depois discutir a incidência dessa multa por liquidação? Isso é muito delicado, muito técnico e complicado. Por isso que a melhor maneira de atingir o agressor é buscando um dano moral contra este agressor, atingindo o seu bolso, a parte mais frágil dele. Com certeza, em todos os meus anos de experiência, todas as ações dessa natureza tiveram êxito e nós tivemos uma coisa muito interessante, que foi o fim da Lei Maria da agressão tipificada na Lei Maria da Penha. Porque esse agressor parou de mandar e-mail, parou de denunciar no Facebook, parou de falar mal, porque ele foi condenado a pagar 10, 12 mil reais. E ele vai pensar duas vezes em fazer isso de novo. Ruptura de noivado é outro tema que se discute dano moral. Porém, temos que tomar cuidado. Uma ruptura no altar, realmente, me parece caso de dano moral. Agora, romper o noivado, me parece que é exercício regular de direito, afinal de contas, a própria lei de registros públicos é muito clara que ninguém pode vir a se casar e no tabelionato tem que ser obrigado assim, de se indagar se aquele casamento é por livre e espontânea vontade. Então a pessoa vai ter que se casar para não pagar dano moral? Seria isso? Me parece que a ruptura de noivado, somente, assim como na traição, os casos que exacerbam, que vão do ordinário, do comum, que geram dano moral. Nos demais casos, me parece que não cabe. Outra situação de dano moral, que nós podemos também aqui discutir, é pelo inadimplemento alimentar. Postamos outro vídeo especificamente sobre esse tema, aonde aquele que deixa de pagar a pensão alimentar em dia e este inadimplemento gere dano ao alimentado, tem direito sim o alimentado a buscar dano moral, porque ele deixa de usufruir um pensionamento para geralmente receber uma indenização anual toda vez que o alimentante é ordenado prisão. E aí o dinheiro aparece e ele paga. Temos também o dano moral por conta do abandono afetivo. O STJ havia decidido que não gerava dano moral pelo desamor, por não amar. Porém, o STJ revogou, por assim dizer,
refez o seu posicionamento e disse o quê? Que gera sim dano moral ou abandono afetivo. Porque afinal de contas, há um dever de cuidado dos pais em relação aos filhos. E quando não há esse dever de cuidado praticado, esses pais podem ser condenados a danos morais. Vários outros tópicos são discutidos neste livro, Dano Moral e o Direito das Famílias. Porém, eu gostaria de fazer um apelo, digamos assim, aos nossos colegas que assistem esse vídeo. O dano moral no âmbito familiar, geralmente, é o cal jogado em cima da grama, para que realmente nada mais nasça ali. É a última ratio para se discutir o fim de algum relacionamento familiar. Deve-se buscar, acima de tudo, o consensualismo. Temos um tema, que inclusive é um vídeo já postado neste canal, que é tratamento compulsório de pais. Por que não buscar essa medida? Por que não buscar um auxílio em profissionais da psicologia para tratar questões que nós do direito só conseguimos discutir com bazucas, que é busca e apreensão, modificação de guarda, dano moral. E muitas vezes nós não discutimos o cerne, os problemas que são afetivos. Então, para esses problemas, eu ainda prefiro a mediação, eu ainda prefiro o consensualismo. Agora, quando não é possível isso, quando isso não se alcança, me parece que o dano moral é ainda uma ferramenta extremamente pedagógica, porque ela atinge no bolso. E nós, no sistema capitalista que vivemos, o bolso é algo muito valorizado. Então, por isso que funciona. Não estou aqui invocando uma indústria do dano moral, mas buscando uma compensação por atos ilícitos praticados que geram danos. Esses seriam os principais tópicos, muitos outros podem ser encontrados no meu site www.douglasfreitas.adv.br. Curta a nossa página do Facebook, facebook.com/Douglas Freitas Advocacia, e assine o canal Advocacia Família. Muito obrigado.